Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo e irmão Valdenir Cunha. Ele é presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, lá em Votuporanga, trabalhador, emérito, estudiosíssimo da doutrina espírita, e hoje ele vem papear conosco sobre o Espiritismo Consolador. Eu quero agradecer, Cunha, a sua presença, a sua participação e já passar para você para fazer as suas considerações sobre esse tema. Muito obrigado, doutor Aguinaldo, pela oportunidade de estarmos aqui. O Espiritismo esclarecedor. Por quê? Porque através da doutrina espírita, quando nós estudamos os textos doutrinários, nós temos as informações devidas para saber exatamente a nossa posição aqui na Terra. Sabemos perfeitamente que nós estamos aqui em novo processo reencarnatório. E diante disso, nós remontamos a ideia de que nós somos criaturas eternas. Nós fomos criados por Deus simples, ignorantes, e segundo André Luiz, no livro Libertação, logo no seu capítulo 1º, André Luiz fala que nós usamos a nossa razão há 40 mil anos. Portanto, há 40 mil anos nós estamos exercitando o direito de pensar como queremos, escolher os nossos caminhos, decidir as nossas estradas. Então, a presente existência hoje vem conosco uma herança milenar, é muito tempo atrás. E nós estamos hoje exatamente vivendo tudo aquilo que nós trouxemos para viver, como consequência das nossas atitudes ao longo desse período. Então, por que é esclarecedor? Porque nos informa que mesmo que estejamos passando por dificuldades de longa escala, por dificuldades torturantes da nossa vida, por dramas familiares, pessoais, financeiros, tem uma causa para que isso ocorra. Nós somos herdeiros de nós próprios. Então, no passado, não fizemos bom uso dos valores que agora nos são cobrados. Então, por que consolador e por que esclarecedor? Porque ao mesmo tempo que nos informa que tudo está certo, o que está ao nosso redor está correto, nós também somos consolados por saber que tudo isso é passageiro e que amanhã teremos a oportunidade de uma novas chances para viver a paz que queremos e a felicidade que nós buscamos, porque nós somos criaturas que temos um caminho longo pela frente em busca da perfeição. É uma longa jornada que depende exclusivamente do direito, da posição, das escolhas e do empenho de cada um de nós. Que lindo! Nós sabemos, né, Cunha, que tem um ditado que coloca, que eu não advogo muito, não acho até que não tem muito sentido, diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso. Não, Deus escreve certo por linhas certas, nós é que entortamos as linhas de Deus, né? Como você está dizendo, nesses 40 mil anos que nós já atingimos a razão, e vamos caminhar bem para frente. 4 mil anos, Moisés já trouxe os 10 mandamentos. Naquela época, possivelmente estivéssemos lá, já tínhamos noção de Deus. Os 10 mandamentos, que são todos voltados para o amor ao próximo, já era para a gente ter encontrado um caminho certo, né? Mas não, a gente procrastinou e aconteceu que foi necessário outras criaturas virem para trazer o recado de uma forma um pouco diferente. Vieram os profetas, né? Trouxeram também um recado, falando, olha, Deus é amor, Deus existe, coisa e tal. Naquela época até colocavam Deus como sendo um cobrador, muito cobrador, muito assertivo na vingança, né? Mas aí Jesus vem e coloca um Deus de amor de verdade, que não vinga, não cobra, não faz nada de ruim, né? Tudo que vem de Deus é para o bem da gente. Apesar de serem coisas, às vezes, nem sempre muito boas, mas sempre para o bem da gente. Não entendemos ainda a mensagem do Cristo, né? Resumindo tudo, os profetas e a lei, num mandamento de amor a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Sentindo essa necessidade, o Kardec vai e manda
Kardec. Não é? O Jesus, percebendo que não tinha ainda logrado o benefício do entendimento integral, manda Kardec. E Kardec, com a ajuda dos Espíritos, traz para nós uma doutrina extremamente esclarecedora, conforme você colocou. Agora, a grande problemática nossa ainda continua sendo a ignorância, né? Exatamente. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande para as mudanças. Nós resistimos às mudanças, principalmente essas mudanças que realmente mexem com o íntimo de cada um de nós. Porque nós somos, nesse processo todo de antiguidade, como nós estamos vindo de várias e sucessivas reencarnações, nós trazemos uma gama muito grande de viciações, de comportamentos nocivos contrários aos desígnios da providência divina. E tanto é que Kardec, Jesus, chama Deus de Pai, né? E nós chamamos Jesus de Senhor, o Mestre, que foi o título que ele aceitou, o título de Mestre, porque ele realmente foi muito didático naquilo que ele promoveu para todos nós. Mas o ser humano ainda resiste muito. Nós vemos por nós próprios o quanto é difícil. Se é difícil uma criatura substituir um vício tabagista, uma dependência química, uma gula, se para nós é tão difícil modificar, ora, tem que comer menos, tem que fazer uma alimentação mais condizente com aquilo que o corpo precisa, evitemos tanta carne na nossa vida, é uma dificuldade enorme. Isso materialmente. Agora imagine para mudar pensamento, para mudar sentimento, para mudar a nossa intimidade. É muito complicado, mas é um esforço a ser feito. E é nessas reencarnações que nós vamos tendo, nas oportunidades que Deus vem dando, nós somos colocados exatamente onde precisa, onde nós temos que fazer o nosso progresso. A pessoa que no mundo espiritual percebe que é impaciente, ela reencarna, onde ela vai reencarnar? Onde ela tem que exercer paciência. Aí chega no mundo conflitado, mas eu não tenho paciência para aguentar aquilo. Foi o que nós pedimos. Aquele que usou mal os recursos financeiros, onde ela vem para treinar essa aplicação correta? Em local onde ela tem dificuldades financeiras. Aí ela chora, porque os outros têm tanto, ela não tem nada. É muito difícil a mudança. Mas nós estamos aqui para isso. E não nos faltam recursos para tanto. Basta que a gente queira modificar. Não é fácil, mas não é impossível. Quando Jesus disse sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai, ele já no imperativo, ele não disse, você pode ser perfeito, ou deve ser. Não, Jesus foi enfático, no imperativo, sede perfeitos, vocês vão ser perfeitos. Então nós só nos igualamos em duas coisas. Primeiro que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E segundo é que existe só um fanal para nós, que é a perfeição. Deus, sendo perfeito, criou toda a sua criação para a perfeição. De outra forma, não seria perfeito. Então, nós temos esse fanal, nós temos esse fim, essa proposta divina para todos nós. Agora, cada um, né, Cunha, tem que fazer o seu papel, o arquiteto do seu destino. Existe o livre-arbítrio, existe a livre escolha, e você vai escolhendo. Hoje, por exemplo, eu vi na televisão que é o Dia Mundial da Obesidade. 33% das nossas crianças são obesas. 33%. Por quê? Os pais já têm aquela preguiça de fazer aquele arroz com feijão, aquele bifinho, aquela saladinha. Então já vai no iFood, só traz aí um McDonald's ou traz aí um hambúrguer e massa em cima das crianças. As crianças estão ficando obesas. Outra coisa, antigamente a gente era obrigado a frequentar uma religião. A gente era obrigado, não era, Cunha? Exatamente. E hoje as pessoas não têm mais essa obrigatoriedade em relação aos filhos. Ah não, quando eles crescerem eles escolhem. Não, passou da hora. A gente sabe que a formação personalística da pessoa se faz em 50% aos 3 anos de idade. 75% aos 5. Sobra só 25% para o resto da vida. Então, se nós quisermos ter filhos
equilibrados, filhos que dão um bom espetáculo no trampolim da vida, nós temos que pegá-los cedinho e levar para a casa religiosa, qual seja, porque todas elas, em tese, aqui pelo menos para nós, falam de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Mas a doutrina espírita é a que melhor responde todos os questionamentos. E hoje a criança, com já não fica mais satisfeita com a resposta, o nenê veio no bico da cegonha. Ele quer saber como é que isso aconteceu, né? E aí precisa ter uma resposta, não precisa? Isso. Esse é um grande problema que a gente vem enfrentando, porque os pais se preocupam com essa alimentação equivocada, não se preocupa com a alimentação adequada. Mas não é só isso, porque se o pai leva a criança na escola desde pequenininho, se nós sabemos hoje que a criança com 1 aninho e meio, 2 aninhos, até 6 meses muitas vezes, por questões de trabalho de pai e mãe, a criança vai para a creche e vai para a escola. Se ela leva a criança para a escola, escolhe a melhor escola, de preferência o melhor professor, se ela procura o médico, o pediatra melhor que lhe convém, se ela procura os melhores medicamentos, se ela procura dar tudo isso, lazer para os seus filhos, leva no parquinho, leva na praça, leva para todo lugar, e a casa espírita ou a casa religiosa? Por que não ter a mesma força e o mesmo empenho? Uma vez por semana. Uma vez por semana quando leva. Muitas vezes. Nós temos tido, doutor, situações de tristeza, porque nós vemos pais que frequentam a casa espírita e os filhos não frequentam a casa espírita. São filhos pequenos. Ah, mas eles estudam a semana inteira e acordam cedo, de domingo eles têm que dormir. Meu Deus do céu. Dorme depois, mais tarde, depois do almoço, leva essa criança para evangelização no domingo, leva essa criança para a mocidade, para a pré-mocidade, é aquilo que o senhor disse. Depois desses 25% que resta, a chance é mínima de conseguir ele integrar em alguma religião. Ele fica, e aí o mundo está muito convidativo, está muito fácil o mundo hoje. As propostas que aparecem para o jovem é muito diferente daquela que nós tínhamos quando eu era criança. Nós tínhamos, e os pais cobravam sim, minha família era católica, nós tínhamos que fazer o catecismo da época, tinha que fazer a primeira comunhão, se não fosse, era um compromisso. Hoje não se vê mais isso, raros pais fazem isso com os filhos, e o resultado aí está, uma mocidade fria, uma mocidade sem muitas pretensões, uma mocidade que não assume responsabilidade. Tem as exceções, não são todos, mas uma boa parte sente essa falta. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora nesse aspecto. Esse jovem, ela aprende desde o princípio de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz aqui. Dia desses, durante a palestra lá no Humberto de Campos, tem as salas de evangelização. E a menininha tem hoje, o quê? 3, 4 aninhos, acho que é assim, saiu no colo do pai. E a gente brinca com as crianças, que é muito adorável isso. Aí a criança falou, o que você aprendeu hoje? Ela falou, tio, hoje eu aprendi sobre a reencarnação. 3 aninhos. Hoje eu aprendi sobre a reencarnação. Olha que coisa mais linda na cabecinha dela. O que ela vai entender? Que ela está vindo de um outro lugar, que ela já viveu, que ela teve uma experiência, que ela está vivendo de novo, que ela pode aproveitar agora e que se alguma coisa errada está acontecendo, deve vir de lá. É isso que está faltando, doutor. Então, Coen, nós temos agora um encontro de jovens e abrimos as inscrições ontem para 100 jovens. Em 14 minutos fechamos Maravilha. As inscrições porque lotamos o acampamento. Isso retrata que precisa os pais trabalharem em cima disso. Nós vamos ter o congresso agora também, o congresso espírita aqui na nossa casa, e vai ter o congressinho. Congressinho de crianças de 3 a 11 anos. Olha lá. Imagina, 3 a 11 anos, as crianças vão ser trabalhadas no congressinho pelos jovens que vão participar do acampamento. Então você vê, nós já estamos pegando os jovens e colocando para ensinar as crianças. Porque amanhã ou depois, quem que vai assumir a casa espírita? Serão esses jovens. São os jovens. E depois essas crianças menores. Então nós temos que fazer sucessores. Mas essa é uma preocupação que nós temos que ter.
Muitas casas, às vezes, fecham porque não tem sustentação de trabalhadores. E a gente precisa ter cuidado com isso. E nós vamos desencarnar, né? Sim, vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Nós vamos embora. E tem que arrumar substituto, não tem? Então, esses substitutos são os jovens que devem vir aqui para a casa espírita. E os pais não podem medir, não pode estar medindo os esforços. Tem que se esforçar por demais. O peso da educação dessas crianças, que é diferente da instrução, vai depender eminentemente desses pais e serão cobrados. No plano espiritual, vão perguntar, conforme o Santo Agostinho colocou, o que é que vocês fizeram dos nossos filhos? Quer dizer, não é dos seus filhos, porque os filhos não são nossos. Se nós somos pais de alguma coisa, do corpo. Exato. Porque o Espírito, ele vem, vai passar por nós, como diz o Gibran, o filho não vos pertence. Os filhos passam através de vós, mas não vos pertencem. Então, quer dizer, nós temos responsabilidade perante esses espíritos que vieram, que se a gente não cuidar bem deles hoje, eles vão voltar em outras encarnações. E isso vai ficar num repeteco continuado e nós não vamos dar esse pulo, esse salto quântico. Por quê? Porque nós estamos falhando na essência, na matriz, nós estamos falhando na base e nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, principalmente. Porque nós estamos falando de jovens, Cunha, mas também os próprios pais não estudam doutrina. Não estudam. E quando você não estuda, você fica engessado, porque o filho vai perguntar, e aí, pai? Aí ele diz, meu filho, vai tentar encontrar uma resposta, às vezes é uma resposta que não é verdadeira. Então os pais também precisam estudar, não é? Precisa estudar. Falando na continuidade, nós temos feito palestras em algumas casas espíritas que a gente vê um público idoso. A gente vê um público não tão grande, mas idoso. Um público que daqui 30 anos provavelmente não estará mais ali. E a gente vê raramente um jovem. Essa é uma questão muito preocupante, que a gente tem que fazer os seguidores, para que lá no futuro, quando nós voltarmos aqui, numa futura encarnação, a gente encontre uma base boa, né, doutor? Oh. Que não tem que recomeçar, que pegue a coisa andando, mas dentro de um equilíbrio, né? Então, e o Espiritismo, ele tem toda essa possibilidade de esclarecer a pessoa. Se ela estudar, ela vai entender que aquele serzinho que está na casa dele não é um espírito missionário, não é a reencarnação de um Emmanuel, a reencarnação de um Bezerra de Menezes. É uma reencarnação de uma criatura igualzinha a gente. Agora imagina na nossa infância, as besteiras que a gente fez, os equívocos que a gente fez, às vezes nós mentimos para os nossos pais, quando pulamos o muro da escola para ir para casa. Todos fizemos isso. Eles vão fazer também, porque eles são iguais a nós. Agora, nós fizemos errado, temos a obrigação agora de ajudá-los. Eles chegam com essa proposta. É isso mesmo que fizeram dos nossos filhos. Eles estão aí para serem educados. E o senhor disse uma coisa interessante, educação é diferente de instrução. Instruir é mandar para a escola, para a universidade. Educação é formação de caráter. A pessoa tem que ter o caráter de saber que tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ter ética, tem que ter determinado respeito, tem que ter educação, honra, dignidade, que é o que está faltando muito no contexto social em que nós vivemos, e perceber que o irmão que está do nosso lado, ele tem as mesmas vontades nossas. Não exatamente os detalhes, mas ele quer ser feliz, ele quer viver em paz, ele quer ter um salário que condiz com ele. Então, quando eu estou exercendo uma profissão, quando eu estou exercendo um mandato, uma coisa, que eu faça bom uso daquilo que está em minhas mãos. É o que nós estamos sentindo hoje. O que falta a esse pessoal? A compreensão de que aquilo que plantar vai colher. É Paulo, em Gálatas, do que plantares colherás. Então a doutrina espírita explica isso. Olha, fulano, você vai reencarnar, a vida não acaba, a coisa vai continuar, você está aprontando aqui, você vai ter o retorno. É lei de causa e efeito, isso é ciência, não é doutrina espírita, é ciência. A energia atrai energia da mesma natureza. Se você plantar uma roseira, ela dá rosa,
Mas se você colocar lá um espinheiro, você vai se envolver nele. A escolha é sua. A terra está pronta, está tudo certinho. A plantação é sua, a semente está na sua mão. Se no passado você não teve sementes boas e que deram agora uma produção nefasta, ruim, selecione a semente agora para que no futuro a gente sofra mais e trabalhe, a gente sofra menos e trabalhe mais. O que ocorre agora, doutor, na área médica que o senhor tem? Quanto sofrimento existe na criatura humana que, se ela não precisasse do atendimento médico, ela podia trabalhar mais. Mas o que é isso daí? É o reflexo dos equívocos feitos. Não que a medicina vai desaparecer, nem que os médicos não vão existir, mas de uma outra maneira. Mas então hoje nós sofremos muito em decorrência de equívocos do passado. E essas dores, esse sofrimento, essas torturas físicas nos impedem muitas vezes de umas atividades mais profundas no campo da evolução espiritual. O Cunha, você estava falando aí, eu estava pensando. A Joana de Ângeles, ela disse assim: o mundo vai mudar com a presença de espíritos diferenciados que vão reencarnar aqui. Isso. Lógico, os velhos vão embora, viciosos, né? Muitas das vezes corruptos, e vem uma turma jovem bem diferenciada. Diz o Divaldo que agora estão reencarnando na Terra 2.000 espíritos vindo de um planeta chamado Alcione, onde o mal não existe. Então eu imagino que são espíritos elevadíssimos. Mas a Joana de Ângeles adverte que nós, pais, precisamos criar um clima para que esses espíritos realizem as suas propostas. Exato. Porque quando o espírito vem para cá, bem jovem, criança, embora seja um espírito evoluído, se pegar uns pais que são desencontrados consigo mesmo e com a lei divina, pode criar profundo embaraço para esses espíritos. Então, a gente está esperando que a Terra mude, que se transforme num mundo de paz, de equilíbrio, de verdadeira felicidade. Sim, é o que vai acontecer? Lógico, Deus programou isso, ninguém vai impedir. Pode até atrasar um pouquinho, mas não vai impedir. Agora, nós precisamos cuidar desses espíritos que estão chegando. Se vem como filho, nós temos que ter bagagem para educar, para orientar. E, acima de tudo, a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo. Então nós temos que dar o exemplo para esses filhos, dar a dignidade para que eles possam estribar num alicerce muito firme, porque pisar num alicerce em que ele acaba cedendo, a queda é muito grande. Então eles precisam pisar em terreno firme para estar solidificando os seus espíritos cada vez mais e trazendo o contributo, que é a transformação da humanidade. E essa transformação vai começar em cima de cada um. Não adianta a gente esperar. Hoje, agora, estamos vendo a guerra lá fora. Mas tem que parar com essa guerra. Mas a guerra é feita de quê? De sociedades, de nacionalidades, de cidades, de lares, onde tem os partícipes. Então, nós falamos de guerra lá fora e a guerra que está acontecendo dentro de nós. Então, a gente vai ter a paz que a gente tanto almeja, trabalhando a paz que a gente almeja dentro de nós. Porque a partir daí nós criamos um clima salutar, e em cima disso nós vamos fomentando o equilíbrio, e amanhã ou depois nós teremos um mundo melhor. Mas tem que começar a partir de cada um, não é, Cunha? Não tem dúvida, porque se a pessoa não se preocupar em colocar a paz no seu coração, ela vai guerrear sempre. Ela está dirigindo o carro no trânsito, alguém buzina atrás dele, ele já fala um palavrão. Peraí, meu Deus do céu, para quê? O que o palavrão resolveu? Não resolveu nada. Apenas irritou quem está atrás e criou problema para quem está na frente. Então, é uma guerra toda hora. Ah, se o fulano falar isso para mim, eu falo aquilo para ele. É guerra, é uma guerra íntima de cada um. Essa guerra, ela extrapola. Aí ela chega ao fanatismo, ela se apoia no egoísmo, se apoia no orgulho de nação, de casta, se apoia no egoísmo de que isso aqui é meu, no poder, eu tenho que pegar isso para mim, porque é meu, se você vir aqui eu vou te pegar. Então essa guerra chega lá, quando ela começa pequenininha, dentro do coração de cada criatura. Então, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Ao invés de ficar assistindo o bombardeio na televisão, a destruição que é negativo, que é pestilento, que é nocivo, desliguemos a televisão. Vamos fazer uma prece. Jesus, você é o governador da terra.
Nós sabemos que o Senhor está no leme, mas, por favor, aceita a minha colaboração numa prece para mudar a cabeça desses dirigentes, para mudar o pensamento dessas nações, que eles possam resolver os problemas com diplomacia e não com bomba. Então, tudo que acontece, a gente tem que fazer prece pedindo a Deus para que Ele interfira. Como nós dissemos aquela hora, a gente não vai mudar nada daqui. Onde nós podemos atuar? Aqui em Rio Preto, lá em Votuporanga, aí nós podemos mudar. O encontro que o senhor está fazendo muda, o seminário muda, a palestra muda. Nós podemos fazer isso aqui. Façamos aqui e deixemos eles fazerem lá, mas não esqueçamos de fazer a nossa prece. E nós às vezes, pode falar. Às vezes, Cunha, você está falando aí, a pessoa assim, mas o que adianta eu orar? Só eu? Não. Sim, mas se nós conseguirmos passar isso via internet, que todo mundo se associe a essa proposta de orar. A oração é a segunda força do universo. A primeira é do amor, a segunda é da oração. Então nós precisamos entender que com a oração nós criamos um clima propício para que a espiritualidade possa atuar e acabar com a guerra, com essas violências, com todas essas absurdidades que nós estamos acostumados a ver. Mas todo mundo tem que entrar nessa sintonia boa, porque o que acontece? Quando fala em guerra, o plano espiritual inferior se agita. Nós aqui, que ainda somos seres imperfeitos, nos agitamos e criamos mais problemas do que solução. Agora, se a gente serenar, orar, confiar e saber que Jesus está no comando e que Deus é Senhor absoluto das situações, nós acreditando nisso, que é a fé, nós podemos fazer a diferença. Então, Cunha, o tempo está esgotando e nós não podemos continuar. Mas eu deixo para você uma mensagem, para você trazer uma mensagem final. Concluindo essa nossa participação, eu faço uma sugestão, um apelo mesmo. Nós temos a rede social, nós temos a internet, publiquemos textos evangélicos dos nossos stories. A gente põe a fotografia da família, o almoço, a viagem, tudo bem, mas coloquemos também André Luiz, Humberto de Campos, Emmanuel, Livro dos Espíritos, obras do Chico. Façamos esse apelo para que através da rede social, que é gratuita para nós podemos fazer um movimento renovador das consciências humanas. Um grande abraço a todos e até a semana que vem com outro Papo do Bem pela TV Cefa.